Falando com o Breno essa semana, meu convidado, gente, fiz questão de convidá-lo para vir aqui porque vocês tiveram dúvidas sobre a questão do transplante capilar. Aí eu falei, não poderia deixar de chamar o Dr. Domingos Coelho, ele que é fundador e sócio proprietário da Caplife e vai conversar com a gente e tirar algumas dúvidas nesse momento aqui. Doutor, seja bem-vindo ao programa Viver Goiás. Eu que agradeço, Breno, aí as pessoas que estão nos assistindo, né, muito obrigado, a equipe Caplife, meu sócio Dr. Jefferson, aos colaboradores, um abraço para todos também. Doutor, vamos começar a falar tricologia, é assim que fala mesmo, né? Sim, tricologia. É a mesma coisa do transplante capilar, implante capilar? Qual que seria a diferença? São três coisas diferentes. Sim. Tricologia é o estudo do cabelo. Não necessariamente quem faz tricologia faz cirurgia. Sim. É o estudo do cabelo para tratar as doenças, e também para o embelezamento dos cabelos. Existe uma pós-graduação, uma subespecialização em tricologia. Apesar que a dermatologia já estuda na sua residência essa parte tricológica também. O implante capilar praticamente não se faz aqui no Brasil. É um nome, uma sigla errada. O que é implante? Implantes são os fios sintéticos que são colocados no lugar do fio natural. Só que acaba tendo uma rejeição após alguns anos. Por isso que praticamente não se usa no Brasil. Então a gente fala sempre errado. Fala sempre implante, errado, então em vez de transplante. transplante. E o transplante capilar, o que é? É a retirada das unidades foliculares da área doadora para a área receptora, onde, óbvio, você não tem mais o cabelo. Sim. Doutor, e o que é que causa calvície? De repente, eu já ouvi falar que estresse causa muito, que é coisa de família, que você pegou lá do avô, do pai, e é genético. Foi passando. Como é que é? Foi passando? Tem alguma história por trás disso? Sim. A calvície é a alopecia androgenética. Lembrando o quê? Existem vários tipos de alopecias, né? A gente está falando especificamente da calvície, que é a alopecia androgenética. Androgenética. Genética vem de quê? Da parte que você acabou de falar. Sim, existe aí uma herança que pode ser transmitida em gerações. Não necessariamente o pai sendo calvo, o filho vai ser. Sim. Existe uma probabilidade, mas não é 100%. Mas existe essa parte aí genética. É outra parte, a parte hormonal. Por isso que se chama androgenética. Andro vem dos hormônios. Principalmente o DHT, que é a ditestosterona, que está aumentada naquelas pessoas calvas. E é isso que causa a calvície. E quem procura mais hoje? Homem ou mulher? A calvície em si, que é a alopecia androgenética, é muito mais comum em homens. Sim. 50% dos homens são calvos até os 50 anos, em graus variados, né? Lembrando, por exemplo, eu tenho um grau muito pequeno, você tem um grau um pouco maior, as pessoas igual o Loares acabou de falar, que são uma calvície bem mais intensa. E com acima de 50 anos, chegando até os 70, quase 70% dos homens têm algum grau de calvície. As mulheres, a calvície especificamente, na juventude, é muito raro, é uns 3%. Isso vai aumentando com a idade, podendo chegar até 30% na maturidade por volta dos 50 anos. Mas é bem menor do que no caso dos homens. Se você comparar homem lá de 30, 40 anos, é quase 50%. Mulher é 3,5%, é muito menor. O que ocorre mais em mulher é queda de cabelo. Queda de cabelo. Que é diferente de calvície. Pode ser tratado também. Sim, que é outra patologia. Certo. E foi até bom o senhor falar também do Loares aí, que eu quero até mandar um abraço pro Loares, nosso querido apresentador da Record, Fred Silveira, amigo pessoal que eu gosto muito, e o nosso colunista Delson Carlos, que fez procedimento lá, né? Sim, os três fizeram cirurgia lá com a gente, com a Caplife, né? E o pessoal aí já deve ter visto pela TV, pelas redes, o resultado que a gente faz, né? Falei pro Fred, mas parece que você ficou até mais bonito. Bom, mais bonito não, cabeludo, né, Fred? Fred é custoso, tá sumido. Vem aqui, Fred, aquela feijoada nossa. Doutor, mas essa cirurgia é dolorida? A cirurgia não é dolorida. Só que, óbvio, para que ela não seja dolorida, o que se faz antes? Uma anestesia. Sim. Essa anestesia, sim, durante esse período da anestesia, que dura em torno aí de 3, 4 minutos, pode ter uma leve dor. Fica alguma cicatriz? Isso é uma coisa que se fala muito. Existe muita gente que coloca, até vê na internet, na TV, cirurgia sem cicatriz. Não existe cirurgia sem cicatriz. Sempre tem alguma. Só que, óbvio, existia um estigma da cirurgia antiga,
que era FUT, que fazia aquele corte longitudinal, um corte grande. Suturava, mas ficava ali aquela cicatriz. Quando raspava, ficava bem visível. Hoje em dia não é mais esse corte. O que se usa são micro-orifícios de 0,9 milímetros. É minúsculo, onde você tira fio a fio. Ele é tão pequeno que ele acaba fechando, então fica imperceptível. Mas se você raspar e olhar de perto, você acaba vendo. Com o cabelo até na máquina 2, ninguém vê nada, é imperceptível. Por isso que se fala sem cicatriz, apesar de não o ser. E podemos dizer que é uma cirurgia que não tem risco nenhum. Não existe cirurgia sem risco, tá? É até legal você falar isso. É uma cirurgia sem risco se for feita no lugar adequado, em mãos hábeis, porque é uma cirurgia como qualquer outra. Sim. Existem complicações. É óbvio que as complicações mais comuns são coisas simples de resolver. Por isso que é importante procurar quem entende, Sim, né? Foliculites, inflamações, mas existe o uso de anestésico. O anestésico pode dar reação, mas se tiver no lugar adequado, não tem risco. Doutor, quando a gente falou que o senhor seria nosso convidado aqui, teve muitas dúvidas de quanto tempo dura, ou se o cabelo pode voltar a cair novamente, se tem uma duração específica, ou se é pro resto da vida. Tá. Vamos lá, o transplante capilar. Sim. A calvície, ela é progressiva, a doença. Se ela é progressiva, ela vai o quê? Com o passar do tempo, ela continua. É óbvio que a partir dos 40, 50 anos, existe uma diminuição dessa progressão. Ela fica mais lenta, mas ela continua. Então, a doença calvície, ela precisa ser tratada. Certo. O transplante, você coloca na região que você perdeu esses cabelos. Teoricamente, como não tem um hormônio que causa atrofia da raiz, esse cabelo, teoricamente, teria que permanecer para o resto da vida. O que se observa? Como ele vem de uma região que antes tinha esse hormônio, ele é implantado nessa região, acaba ocorrendo aí uma perda de volume a longo prazo, muito longo prazo, de uns 10%. Mas é muito diferente do cabelo calvo. O cabelo calvo você pode perder tudo. Esse não, é no máximo 10% a longo prazo. Entendi. E teve o Marcos, ele é do setor ferroviário de Goiânia, mandou uma pergunta aqui, se o cabelo fica com aspecto de cabelo de boneca. Isso era um estigma que ocorria antigamente. Por quê? Hoje mudou-se a técnica, pelo menos nos lugares aí mais adequados, que é fio a fio. Bulba buge, vamos dizer assim. Não é nem fio a fio, é raiz a raiz. Fio a fio é um nome que popularizou. A raiz ela pode ter 1, 2, 3 ou 4 fios, mas é feito de raiz por raiz. Na frente a gente coloca as raízes com fio de 1, depois fios de 2, fios de 3. Antigamente, o que o pessoal fazia? Muito antigamente, 10, 15, 20 anos atrás. Eles pegavam punches grandes, onde se tiravam várias raízes, e eram implantadas várias raízes de uma vez. Aí virava o quê? Um chumaço, cabelo de boneca. Então agora não tem perigo mais, né? Não, então, a técnica mudou, é fio a fio. Sim. A não ser que se fizer uma técnica errada, né? Tem uma idade mínima? Para o transplante não tem idade mínima. O que acontece? O transplante não é só para estética. Ele serve também para alopecias cicatriciais. Por exemplo, sofreu um acidente, um scalp, que é muito comum na região do Pará, que tem aqueles barcos. Muitas crianças sofrem a perda de parte capilar. Então o transplante pode ser feito nesses casos. Só que assim, para estética, para calvície, a gente recomenda, o ideal é a partir dos 25 anos. Ah, então eu não vou poder ir lá agora, não. Olha, modéstia. A gente já fez em pacientes mais jovens, mas casos isolados. Ah, então é meu caso, sou isolado, mais jovem. Casos isolados. Mas por que 25 anos? O que acontece quando a gente tem 25 anos, o homem? Você já percebeu? Começa o quê? A ter barba. Sim. A testa ela dá uma aumentada. Pode tirar da barba? Não, é porque muda. Até os 24, 25 anos, o homem não está estabelecido o formato do seu cabelo. Sim. Porque não tem um crescimento ainda que vai ser definitivo. Com 24, 25 anos, ocorrem essas mudanças mais definitivas, tanto o formato do cabelo quanto da barba. Aí você fica mais tranquilo em fazer uma cirurgia que, como eu disse, teoricamente é definitiva. Imagine se você faz com 18 anos, uma coisa que teoricamente muda o aspecto, aí vai ficar muito artificial. Aí você chega lá aos 30, né? Acaba que você não sabe como é que vai Exatamente. Né? Doutor Domingos Coelho, quero te agradecer por sua presença aqui no programa Viver Goiás. A Capilife fica em Anápolis, né? Isso, a Capilife, a sede fica em Anápolis, Sim. mas até estava conversando, até acho que comentei com você, com o Delcio, que a gente já está com uma unidade aqui também em Goiânia, estamos reformando para começar os atendimentos aqui em Goiânia também. A gente já faz, eventualmente, a gente vem 1, 2 vezes por mês, mas agora vai estar aí os atendimentos, os procedimentos sendo feitos em Goiânia. Bacana. Os procedimentos clínicos
estéticos. A cirurgia vai continuar sendo no nosso hospital, porque a gente está, além da sede, a gente está construindo uma outra sede em Anápolis, que é tipo um hospital dia. Anápolis aqui do lado também. É do lado. Mas antes, o que o pessoal reclamava muito? Porque a gente faz um acompanhamento. Não é simplesmente a cirurgia. Depois da cirurgia, a gente faz um acompanhamento mensal por 12 meses. E o pessoal às vezes reclamava, eu tenho que deslocar. Então, gente, fica tranquilo. Agora o quê? Vai só uma vez para Anápolis, depois todo mês aqui em Goiânia. Bacana. Chama a gente para ir lá para conhecer a clínica. Sim, tá convidado. Aí depende do arquiteto, né? Que construtor, vocês sabem, né? É. Não, mas logo vai estar funcionando e chama a gente lá, fazer uma matéria, mostrar como que funciona. Sim, será um prazer. Prazer é nosso. Obrigado, doutor Domingos Coelho. Que é isso. Eu que agradeço, Breno, a oportunidade de esclarecer um assunto tão importante. E a última mensagem que eu tenho é, se você quer fazer, se você quer se sentir melhor fazendo transplante, convido a conhecer a Capilife ou procurar uma clínica aí com uma equipe médica adequada. Bacana. E nós vamos para o intervalo e voltamos já. Quase que pirei.